Boa tarde. Nós hoje apenas tiramos um dia para matar saudades com algum grupo de amigos e alunos meus que, por causa da situação em que todo mundo vive, particularmente também em Moçambique, somos interditos de podermos ter uma convivência normal por causa da pandemia e, como sabe, nós estamos no estado de emergência, então não é fácil as pessoas poderem estarem juntas. Eu abri o meu ateliê para um grupo restrito de estudantes, respeitando todas as medidas que devemos seguir, desde a lavagem das mãos, o uso da máscara e a questão do distanciamento, 1,5 metro pelo menos, para podermos em algum momento vermos, porque a vida na verdade é essa interação entre as pessoas. Portanto, a ideia foi só apenas para revitalizar algumas as nossas capacidades criativas, porque não é muito simples para nós, independentemente de estarmos a usar plataformas online para trabalhar. Os estudantes têm tido dificuldades em algum momento de poderem ter acesso a aulas práticas. Eu abri um ateliê fornecendo alguns recursos que eu tenho para compartilhar e dar pequenas explicações sobre o trabalho. Na verdade, esta obra é muito triste, porque na verdade representa algo sobre a injustiça que a pandemia em algum momento está a cometer sobre a humanidade. Ninguém estava à espera, e a representação das crianças aqui a chorarem, na verdade, é que todos nós tornamos-nos em crianças, independentemente da idade, porque a pandemia tornou-se um mal muito grande e que mesmo todos, mesmo os adultos, como estão sentados a querer saber o que se passa e como é que podemos proteger. As pessoas sempre sabem que as crianças são mais vulneráveis no sentido de proteção. São essas que estão aqui a clamar por essa pandemia, para que em algum momento haja uma vacina para poder-se pôr-se termo a esse estado de sítio que o povo de Moçambique, de África e do mundo está a viver neste momento. Portanto, este é um clamor de dor para que o mais rápido possível os profissionais, os investigadores consigam ter uma vacina para que as pessoas voltem ao convívio normal e para que também clamar para que os que estão infectados consigam recuperar, porque é muito doloroso o que está acontecendo no mundo. Era apenas um momento que nós devíamos, em algum momento, revermos, né? Porque continuamos com esse estado e que não podíamos ser mais do que 10 aqui onde nós estamos. E é importante também referir que todos que que estão aqui vivem na província de Maputo, onde o ateliê está localizado. Ninguém veio de um outro sítio para desenvolver essa atividade. Desenvolvemos essa atividade no âmbito da confiança e das possibilidades que podíamos ter no sentido da própria confiança. É verdade que não é fácil, porque todos nós, cada um tem seus membros de família e que nunca se sabe quem é que traz, mas foi um compromisso e que esperamos que a humanidade volte a sorrir
estamos à espera que voltemos a ter uma convivência normal e que, mesmo nisso, devemos continuar a ser criativos, onde quer que estejamos, possamos ainda acreditar na existência humana. Afinal de contas, o homem passou por várias situações na sua existência e esta é mais uma provação. E se sairmos disto, temos que ser orgulhosos e fortes, porque esta é uma avalanche muito forte para a humanidade e que encontrou todos nós de surpresa. Neste momento, todos nós aqui estar disponíveis para lutar contra este mal. Mas também sempre com votos e renovarmos sempre a nossa esperança e acreditarmos que o amanhã sempre vai ser melhor que o hoje.
Now I can say welcome to Addis Ababa Visual Art Studio in Maputo. This is the place where I used to work. It's my ceramic studio. As you can see, here we have got the clay. Here is the clay and the kiln where we used to burn the ceramic sculptures. As you can see, it's not well organized because some pieces are still in the process. As you can see here, we're still working on this and still working on trying to just to pass this time, which is a tough time, and there's been here maybe as I can call alone. And this is some of my ceramics which are already done, and as you can see, this has been made during this emergency time which we are living in because of this pandemic situation. We don't have so much light here, but you can just briefly see the other. This is a product of some art pieces from last year, and the others, like this one, I made all of them from March until middle of June. I had a process of a month building them and 2 weeks for to wait until they were ready to put them in the kiln. So we had basically 2 days doing that, and now I had this artworks here. We're still working on the title, but basically it's this pandemic situation which people are waiting, and these art pieces here represent that moment that we are not moving on. We are just always waiting to have a chance to move on, because most of the institutions are paralyzed because people had to be in this situation time. But it's not something that we don't have to, because past all of 4 months, people has been always with the emergency emergency situation, but also with the precautions which we has been living in, using masks, the washing hands, and the maintaining a distance, just 1.5 meters between each other. So today I opened it for some of former and the current students, and which I used to communicate through the platform of a classroom. So we were we tried to be in a
a very strict time that we should respect and also to practice what we have been doing, because you see some need to be guided still, and the others has been doing but they're not doing anything. So today we open it just to refresh our skills, and also we had a meeting because they wanted some advices, and it's not easy because the platforms which we're using today are not very common for us. So we are training through this situation. So today they're having this chance also to do something, but it's just a moment of, as you can see, they are trying to practice doing something to liberate their mind and to fight this, in the sense that maybe one of those days will be in a better time. So it's a creativity moment right now. I see they're very quiet, you know. So yeah, it's basically this thing which we're doing today. We are only trying to refresh our memories.